Olá, pessoal! Dando continuidade aos episódios da série desenvolvida pela Catavento Comunicação em parceria com a página Bruno Garrido, Língua Portuguesa, Redação e Revisão Textual, hoje abordaremos mais uma etapa do processo editorial. Nesta edição, falaremos sobre diagramação. Esse processo é essencial para que os objetivos de uma publicação sejam bem-sucedidos. Assim, um texto pode estar bem redigido, mas se tornar pouco atraente caso os conteúdos não sejam distribuídos em uma obra de maneira adequada. A escolha de famílias tipográficas que estejam relacionadas ao assunto abordado, público-alvo e facilitem a leitura é um dos elementos que devem ser considerados. No caso do texto, é recomendado que seja utilizada a fonte sem serifa. E no título pode ser empregada a com serifa. Não podemos nos esquecer também de outro aspecto que foi abordado aqui quando tratamos de revisão, ou seja, da linha órfã, que ocorre quando a primeira linha de um parágrafo é impressa sozinha, na parte inferior de uma página. Da linha viúva, quando a última linha de um parágrafo é impressa sozinha no começo de uma página. E também a forca, que equivale à palavra hifenizada, em que uma parte dela fica isolada no início ou no final de uma linha. Quanto aos softwares, a maioria dos diagramadores utiliza o Adobe InDesign. Há outras opções de programas gratuitos, como o Scribus, mas que não dispõem de recursos avançados. Em publicações que são coloridas, há outros elementos que devem ser considerados durante a diagramação. O Bruno Garrido traz mais informações sobre o processo de diagramação. Olá, Adriana e ouvintes do podcast Universo Editorial. De fato, a diagramação é uma etapa no processo editorial que não serve apenas para dar uma cara bonita ao material a ser trabalhado, seja este um livro, uma revista ou um jornal. A diagramação distribui, organiza e valoriza o conteúdo das páginas daquela publicação, tornando-o mais fácil e agradável de ler. Assim, vamos apresentar alguns elementos que devem ser levados em consideração para que sua publicação seja bem recebida pelo público-alvo. Vamos a elas. Elemento número 1. Definir uma hierarquia para os elementos da página. É muito importante definir de antemão quais os elementos mais ou menos importantes de sua página e que posição cada elemento vai ocupar nela. Contudo, não se esqueça de que essa organização deve levar em conta o leitor. Quanto mais fácil e agradável é a leitura da página, mais eficiente é a diagramação dessa página. É muito tentador para diagramadores iniciantes utilizarem formas mais chamativas e arrojadas, sem considerar a distribuição correta do texto. Um design aparentemente bonito, mas confuso e cansativo, não serve para nada. Elemento número 2. Atentar-se aos espaços em branco. Branco são os chamados respiros da página. São eles que vão delimitar o espaço de cada elemento contido nessa página, além de contribuir para uma composição mais organizada, limpa e agradável aos olhos. Se esses limites não forem respeitados, textos e elementos gráficos vão ficar misturados entre si, deixando a página bagunçada, confusa e nem um pouco atrativa para o leitor. Por isso, não despreze os espaços em branco. Elemento número 3. Escolher bem a tipografia. A tipografia é um elemento crucial na diagramação de um material. Ela envolve basicamente a escolha das fontes a serem usadas na composição da página. Cada fonte possui características muito específicas e precisam ser avaliadas e testadas,
conforme os objetivos dados à peça a ser diagramada. Fontes serifadas são mais adequadas para a leitura em páginas impressas, enquanto fontes sem serifa são empregadas em publicações digitais, capas ou títulos. Além disso, fontes mais grossas são mais chamativas e transmitem mais impacto, enquanto as mais finas passam impressão de delicadeza e de acolhimento. Deve-se evitar o uso de muitos tipos diferentes de fontes em uma mesma página, para não gerar um ambiente caótico e desagradável. Mas nada impede que sejam feitos testes com combinações de fontes para conseguir os mais variados efeitos, contrastando fontes mais discretas com outras mais chamativas. O que importa, no fim das contas, é se o conjunto está harmônico, compreensível e atraente. Elemento número 4. Distribuir e organizar o texto com cuidado. Ao distribuir e organizar o texto na página, isso deve ser feito de acordo com o espaço disponível nessa página. Senão, será preciso espremê-lo em blocos mais altos e largos, tornando esse texto pesado, cansativo e pouco atraente. Também pode ser necessário fazer cortes, mas isso é algo a ser decidido pelo responsável pelo texto. Usar o alinhamento correto também é uma forma de organizar e valorizar o texto na página. Em livros e publicações impressas, o alinhamento justificado é o mais indicado. Elemento número 5. Utilizar imagens. As imagens não são apenas um recurso visual que chama a atenção. Elas dão vida às páginas e ajudam a transmitir a mensagem desejada. Por isso, usá-las é necessário. Escolher essas imagens exige bastante atenção. Elas devem combinar com o conteúdo geral da página e, principalmente, precisam estar em boa qualidade e em alta resolução, para que possam ser impressas ou manipuladas sem perdas ou distorções. Não use o Google para conseguir imagens. Apesar da praticidade, nem sempre elas estão na qualidade adequada para o uso. Além disso, podem ser imagens que detêm direitos autorais e, nesse caso, necessitam de permissão do responsável para serem utilizadas. Jamais use material de terceiros sem autorização ou sem dar-lhes os devidos créditos. Em todo caso, recorra a bancos de imagens ou stocks gratuitos ou mesmo pagos para obter as imagens de que precisa. A variedade de opções costuma ser bastante alta, por serem sites especializados, muito procurados por profissionais do jornalismo, do design ou da publicidade. Por fim, não se esqueça de dar os créditos das imagens escolhidas. Elemento número 6. Escolher bem as cores. A combinação adequada das cores pode gerar efeitos interessantes na composição da sua página, como também torná-la aberrante e cansativa. Escolher com antecedência a paleta de cores a ser empregada no material pode ajudar na seleção das combinações mais apropriadas sem se perder muito tempo. Outro aspecto importante está na relação entre as cores. Páginas com fundo claro e fontes escuras são ideais para a leitura, enquanto o oposto é mais adequado para capas ou peças voltadas a causar impacto e chamar atenção. Preste atenção nisso. Além disso, as cores podem estar relacionadas a sensações específicas ou mesmo a aspectos culturais particulares. Enquanto tons quentes como o amarelo e o vermelho são mais vibrantes e intensos,
Os tons frios, como o azul e o violeta, são mais calmos e serenos. Do lado cultural, por exemplo, a cor branca simboliza a paz nos países do Ocidente, mas nos do Oriente ela é uma cor de luto. Elemento número 7. Criar ou seguir uma identidade visual. A identidade visual refere-se a todo o conjunto de elementos gráficos que confere unidade e consistência aos materiais, associando-os a uma marca específica ou a valores determinados. Se a identidade visual segue um padrão já pré-estabelecido por uma marca ou por uma instituição, ela deve ser rigorosamente obedecida. Todos os elementos gráficos das peças produzidas precisam ser compatíveis com o padrão adotado. Quando essa identidade é uma criação própria, procure fazer com que formas, cores e fontes estejam harmônicas e transmitam uma sensação de unidade, de estabilidade e, sobretudo, de confiança. É dessa forma que leitores e clientes irão reconhecer mais facilmente esses elementos e, consequentemente, vão associá-los à marca ou à instituição. Esses são alguns elementos sobre diagramação que eu quis trazer para os nossos ouvintes. Como podemos perceber, trata-se de um processo complexo e que envolve conhecimentos a respeito de cores, de trabalho com formas e com a criação de valores. Contudo, uma diagramação bem estruturada e aplicada fará toda a diferença em qualquer publicação, valorizando conteúdos e atraindo leitores e consumidores. É essa a finalidade de uma diagramação bem-sucedida. É com você, Adriano. Obrigada, Bruno. Até a próxima edição do podcast Universo Editorial.